esta é a casa onde eu vivi, um apartamento onde eu vivi já há um tempo. Se você está a pensar em morar na Inglaterra, provavelmente já ouviu falar que Londres é extremamente caro. É a verdade, não minto. E eu tô cansado de dizer aqui para vocês que Londres é muito caro. Não sou eu, mas também as pessoas que vivem lá e estão a se mudar de Londres para viver mais aqui no norte da Inglaterra. Mas será tipo que o norte da Inglaterra é realmente mais barato? Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês quanto custa, não vou mostrar, vou explicar para vocês quanto custa um aluguer, um apartamento em cidades como aqui em Manchester, Liverpool, Leeds e Newcastle. Quais são os gastos extras também que vocês vão ter durante a sua estadia aqui na Inglaterra. Então fica até o final porque os valores vão te surpreender ou vão te assustar. Meu Deus. Fala meu povo, tio boy Marcelo Executivo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu caro, muitos de vocês me perguntam quanto que é a renda aqui na Inglaterra. E para vocês que estão aqui pela primeira vez, eu sou o Marcelo, mais conhecido por Marcelo, o Executivo. Já vivo aqui na Inglaterra há mais de 14 anos e faço vídeos aqui, né, da minha vivência aqui na Inglaterra, falo sobre o custo de vida, falo sobre várias coisas. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao canal, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e dá um like nesse vídeo. E para você que é novo, é assim como é que é a vizinhança aqui na Inglaterra, praticamente aqui em Manchester. As casas são praticamente feitas de blocos, né, vermelhos, e raramente você encontra outras casas, né, pintadas de uma maneira diferente. Essa aqui pintou um bocadinho, mas é a mesma cor, tá vendo? E eu gosto dessa, como é que se diz, desse look, desse visual, porque dá a entender tipo que eles querem manter tipo um visual assim um bocadinho mais como é que eu posso dizer, igual, tá vendo? Igual a toda a vizinhança, tá vendo? Então parece mesmo um condomínio, mas não é mesmo, tipo as casas normalmente são assim, com esse tipo, com essa cor, e também bem giras. E estamos na época tipo de tirar os lixos, né? Normalmente em outras áreas os lixos saem terça-feira, hoje é terça-feira, então os lixos saem. E os lixos, por exemplo, esse aqui, o grey, esse aqui é o lixo geral, esse aqui são os plásticos, né? E o azul, né, que não vai sair hoje, essa pessoa não sei se meteu o azul fora, são dos papéis. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o que realmente importa, arrendamento aqui na Inglaterra. E já estou cansado de falar para vocês que em Londres o arrendamento é muito mais caro comparado com outras cidades, né, do norte. Londres, como é o centro, né, da Inglaterra, é a capital do dinheiro. Então as rendas ficam um bocadinho mais caras, não um bocadinho, ficam mesmo mais caras comparando com aqui, mas a TT. Eles também ganham um bocadinho mais do que nós aqui no norte, então eles talvez tenham, né, aquela flexibilidade de poder pagar uma renda um bocadinho mais, porque eles ganham muito mais do que nós, que até há pessoas que saem daqui de Manchester, por exemplo, para ir trabalhar em Londres, tá? Apanham o trem são só 2h30 para Londres, vão trabalhar, ganham um bocadinho mais lá, mas vêm gastar aqui em Manchester. Mas é claro, né? É um trabalho grande mesmo para fazer isso. Mas um apartamento, por exemplo, no centro de Londres pode até te custar 1.800 libras para cima. Se um apartamento, estou a falar apartamento de 1 quarto, não estou a falar apartamento de 2 quartos, então fica muito caro mesmo para nós que vivemos aqui, ganhamos aqui no norte, fica muito mais caro para nós. Então as pessoas lá de Londres podem pagar 1.800 a 2.800 libras por um apartamento de 1 quarto. E para cidades aqui do norte, você pode encontrar ao mesmo preço, tipo, não o mesmo preço, a metade do preço por algo muito melhor. Então por isso é que muita gente sai de Londres e vem visitar tipo cidades do norte, né? Como Manchester, Liverpool, Newcastle e outras cidades mais. Como por exemplo, Manchester é uma das cidades um bocadinho mais populares, tá vendo? Do norte. Então muita gente vem aqui porque Manchester todo mundo conhece. Então como é um bocadinho mais popular, um apartamento de 1 quarto no centro da cidade
geralmente pode te custar tipo 1000 libras, 1500 libras no centro, tá a ver? Mas há áreas um bocadinho mais afastadas, como eu já falei para vocês, tipo áreas como Rochdale, áreas como Bolton, áreas como outras cidades assim um bocadinho tipo vizinhas, né? Que chama-se Greater Manchester. Você pode encontrar um apartamento um bocadinho mais barato, pode te custar mais ou menos tipo 800 libras a 1000 libras para tipo 2 quartos ou 3 quartos a mais. Mas, por exemplo, Liverpool costuma ser mais acessível, porque é tipo 1 hora de carro daqui de Manchester, sim, 1 hora de carro daqui de Manchester, então pessoas que estão a tentar também fugir de Manchester, porque acham que o preço é um bocadinho mais caro aqui em Manchester, então fogem por mais ou menos tipo em cidades de Liverpool. Em cidades de Liverpool, tipo, praticamente um apartamento de 1 quarto pode te custar entre 700 libras a 1100 por mês, dependentemente da localização, né? E vamos falar também Leeds. Leeds são também 45 minutos, né, de condução daqui de Manchester. Desde já eu fiz um vídeo em Leeds, se não assistiu ao vídeo anterior, né? O vídeo anterior? Acho que não. Acho que vou postar um outro vídeo. Tem um vídeo de Leeds, vai só assistir o vídeo de Leeds se você quer saber. Gostei muito da cidade, a cidade é muito organizada, muito limpa, a economia está a crescer mesmo um bocadinho mais comparado com Manchester, né? Então uma opção boa se você quer fugir de Manchester, se acha que Manchester é um bocadinho mais caro. Eu, para ser sincero, eu vivo em Manchester, não acho Manchester caro, acho muito acessível. É claro, também nunca vivi em outra cidade, mas comparando com Londres, né, que eu ouço histórias de Londres, então é uma cidade muito mais cara. Então, se você quiser viver em Leeds, você pode encontrar um apartamento praticamente por volta de 700 libras também a 1100 libras. Também tem cidades como, por exemplo, Newcastle, é frequentemente considerada tipo uma das melhores cidades em relação ao equilíbrio de custo e também de qualidade de vida, e eu acho que praticamente a qualidade de vida é praticamente comparado com Leeds e Liverpool, tá a ver? Mas acho que Newcastle também tem uma opção mais barata comparado com Manchester, e os aluguéis normalmente podem ficar também praticamente 700 libras, 1000 libras, 900 libras, é um bocadinho mais equilibrado em termos de custo. E é claro, né, a renda não é só a única coisa que você vai pagar. Você vai pagar, por exemplo, cenas como Council Tax, que é uma taxa que você paga por causa da, como é que eu posso dizer, do land, né, por causa da terra onde você tem a tua casa, pertence à rainha ou ao rei, né, no caso o rei nessa época. Então você tem que pagar o Council Tax. E o Council Tax pode te custar praticamente, independentemente das áreas, assim umas áreas mais nobres pode te custar um bocadinho mais, pode ser, por exemplo, vamos dizer, umas 1000 libras, né, por mês, ou pode ser praticamente, desculpa, 1000 libras por mês não, 1000 libras por ano. Então dividindo você pode pagar tipo umas 100 libras, 120 libras por semana, por mês. Tem áreas que pode custar 80 libras por mês, tem áreas que pode custar 70, então dependendo da área, quanto mais a área mais popular, então você paga um bocadinho mais de Council Tax. Só que eu não tenho muito bem a certeza como é que funciona em apartamentos. Não sei se você paga também Council Tax nos apartamentos. Acho que sim, mas vou investigar um bocadinho melhor. E é claro, né, tem a eletricidade e tem o gás. Tem várias casas que você só utiliza eletricidade e tem várias casas que você também só tem casas que você só pode utilizar só eletricidade, e tem outras casas que você pode utilizar eletricidade e gás. Então, se você encontrar uma casa que só utiliza eletricidade, eu acho que você economiza mais tendo uma casa que só utiliza eletricidade do que ter uma que tem eletricidade e gás. O gás é praticamente para o aquecedor e o fogão, e a eletricidade, né? Então, pode te custar mais ou menos gás pode te custar mais ou menos tipo 20 libras por semana, se é só você em casa. Agora, se tiver uma grande família, acho que vai gastar um bocadinho mais. Então, o custo depende muito do uso, tá a ver? Pode custar 50, 100, 200. Não, 200 também já é muito mais, não. 200 não. Mas eu praticamente só eu e a minha esposa, pode me custar praticamente 40 libras. 20 cada, 40 libras por mês. Nós também não gastamos muito, então depende muito de cada casa. E tem também a água. A água é algo que não é muito caro, para ser sincero. A água é muito barata aqui na Inglaterra. Eu posso dizer que pode custar tipo só 20 libras por mês, não é mesmo caro. Podes até pagar anualmente se quiseres. Então a água não é muito cara, que graças a Deus que não é cara, né? Tem a internet também não é
Independentemente dos providers que você vai pegar, tem várias empresas, tem a Sky, tem a BT, tem várias empresas que você pode ter na internet, e pode te custar mais ou menos tipo umas 35 libras, 50 libras, porque a Sky, por exemplo, elas têm, é como tipo a Multi-Choice em Angola, DSTV, tipo é tudo englobado, né? Tem os canais também de televisão e tem a internet incluída, aí fica um bocadinho mais caro, pode te custar tipo 80 libras, pode te custar 70 libras, mas se você quiser só ter a internet pode te custar mais ou menos só 40 libras ou menos. E tem o transporte. O transporte não é muito caro. Tipo um passe, né, para o autocarro pode te custar tipo menos de 50 libras. Agora, se você precisar de apanhar trem, né, se você vive assim nas áreas tipo de Greater Manchester e queres apanhar trem para vir no centro de Manchester, então também podes apanhar, que é um bocadinho mais rápido. Mas eu, quando estudava em Bolton, que era tipo 1h30 da minha casa onde eu vivia, então eu só apanhava autocarro, então pagava tipo menos de 50 libras, né, por passe do mês. E também decidi conduzir, né? Também tens a opção de poder conduzir, fazer a tua carta de condução. Então você tem a tua carta de condução, então fica um bocadinho mais caro, porque você vai ter que pagar as taxas do carro, né? Combustível, que agora aumentou, está muito mais caro o combustível, por causa da situação que está acontecendo lá em Israel e outros países. Então, depois também tem o carro, se você quiser. Eu tenho um carro e já estou acostumado a pagar as taxas do carro e do combustível, então não fica muito mais caro para mim. Agora vamos falar de algo tipo muito importante, né? Quanto é que você deve ganhar? Se você perguntar, Marcelo, quanto é que eu devo ganhar para mim poder sobreviver no norte da Inglaterra? Tipo, uma regra muito comum no Reino Unido é tentar não gastar mais 30 ou 40% do salário, tipo, com aluguel, né? Vamos fazer tipo uma matemática um bocadinho mais rápida. Tipo, se você ganhar cerca tipo de 2.000 libras e por mês, né? Você paga 800 libras, por exemplo, de aluguel. Você estará numa situação um bocadinho mais confortável, porque se você por exemplo, está a pagar 800, você fica mais ou menos tipo com 1.400 ou 1.500 na tua conta, e o orçamento já começa a ficar um bocadinho mais apertado quando você paga já tipo 1.200 libras por mês, né? Ou 1.800 libras por mês, você só ganha 2.000. Então você tentando ficar tipo nas 800 por mês ou 700 por mês, então já ficas um bocadinho mais confortável. Eu falo confortável tipo para você não ficar só a viver para pagar contas, né? Para você também poder viajar, poder fazer as tuas coisas, comprar as tuas coisas assim, tipo, o que acontece? Normalmente acontece, partir alguma coisa, tem que pagar, você gastaste um bocadinho mais na eletricidade, tem que pagar um bocadinho mais, então, estando um bocadinho mais confortável. Só que as pessoas cometem um erro, tipo de irem em casas muito bonitas, muito luxuosas e pagarem muito mais que elas conseguem, tipo, custear, estás a ver? Então você ganha 2.000, vais pagar uma renda, por exemplo, de 1.100 ou 1.200, só vai sobrar de, tipo, 600, 700 libras. Então fica muito apertado para você. Então é bom sempre investigar bem áreas mais baratas ou trabalhos que você quer fazer e fica um bocadinho mais barato para você. Então investiga muito mais, porque vai poder te ajudar muito. E a pergunta que não quer calar: vale a pena viver no norte de Manchester? Com certeza sim, porque os aluguéis são mais baratos e as casas são um bocadinho maiores também comparado com outros lugares. Tem algumas desvantagens, que você pode talvez não ter muita oportunidade de emprego, como tem em Londres. Londres, tipo, é a capital, né, de empregos, tem muitos empregos lá, mas vivendo em Londres fica muito mais caro. Então eu digo sim, vale muito a pena você vir no norte da Inglaterra, que é muito mais barato, é muito mais acessível, muito mais calmo também, comparado com outras cidades. Então vivendo aqui vai te dar muita flexibilidade, vai te dar muitas oportunidades, vais ter mais oportunidades de poder crescer. E também algumas dicas, né, quando você tiver para alugar, faça isso, muito importante. Você só vais vendo na internet, né? Essa casa, essa aqui, vou alugar. Mas visita sempre a casa, vai sempre ver a propriedade. Se você, property, né? Que dizem em português, tentar traduzir de inglês para português. Vai sempre visitar a casa, olhar, ver a vizinhança. A vizinhança é muito importante. E se você tiver uma vizinhança que não é tão boa, então você não vai ter uma boa qualidade de vida. Tipo, pesquise o bairro, verifique tipo quais são as contas incluídas, tipo se está incluído tudo, se é gás, eletricidade, se é eletricidade, se é incluído tipo casa táxi também. Então procura saber coisas tipo
Tipo, lê bem o contrato, faz o possível de você ler um contrato. O contrato, por exemplo, se não dá um contrato de 6 meses, você não sabe, está a pensar que é para 1 ano, então leia bem os contratos, compare várias opções, de tipo, antes de tomar uma decisão, porque esses cuidados podem evitar muitos problemas no futuro. Esta é a casa onde eu vivi, um apartamento onde eu vivi já há um tempo. Vivi aqui por 5 anos, nesse apartamento aqui. Gostei muito, foi aí naquela parte lá de cima e gostei muito de viver aqui. E eu pagava a renda de 450 libras por mês nesta casa aqui, e também pagava por eletricidade por semana. Por semana pagávamos praticamente 20 libras, era só eletricidade, não tinha gás, que eu gostei muito, então economizávamos um bocadinho mais, então pagava 450 de renda. E depois pagava 20 libras por semana para a eletricidade. O council tax nos era 70 libras por mês, 70, 60 libras por mês. E tipo, metendo 450 mais, vamos dizer, 20 libras, depois mais 70 libras. Não, 20 libras não, 20 libras de coisa era adicionando tipo por mês, era um tipo, vamos dizer, 20, 40, 60, 80 libras por mês, né, para a eletricidade. Então nós gastávamos, a nossa conta era praticamente por aí, né, incluindo a água, a internet, era menos de 1000 libras, tá vendo? Então, com o meu salário, com o salário da minha esposa, com o meu salário eu já conseguia pagar todas as contas, sobrava mais, mas o salário da minha esposa colocávamos junto, aí já dava para fazer coisas diferentes, comprar mobília, viajar, fazer um monte de coisas, tá vendo? Então você tem que fazer planos, faça planos. Não vai em casas que você acha que é muito bonita, mas é muito cara, mas você não vai ter condições de poder sustentar. Então encontra casas acessíveis, faça as suas estimativas, senta, planeja. E eu apanhava o autocarro aqui, e que me levava na cidade, era 20 minutos só até a cidade. Apanhava aqui o autocarro, a casa era ali, né, naquele lado. Apanhava aqui o autocarro, me levava na cidade. E não gastava muito, gastava só tipo 50 libras, vamos dizer, eu e a minha esposa 50, 100 libras por mês. Então passo o autocarro que me levava na cidade em 30 minutos. Você vê? Porque se você não sentar e planejar, você vai começar a pagar um absurdo na renda, depois você não tem dinheiro suficiente para você fazer as suas coisas, né? Então, falei muito, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostaram, vocês pelo menos apanharam alguma coisa. Então esse é o vídeo de hoje, eu sou o Marcelo Executivo, tamo junto, valeu, see you soon.